Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos lá continuar nosso estudo de funções, né? Lembrando que na aula passada a gente falou sobre funções de uma forma geral, as definições, domínio, contradomínio, imagem, análise gráfica e todas essas raízes, né? Todas essas coisas que são de extrema importância de a gente ter domínio para a gente mandar bem em funções, beleza? É uma matéria, como eu falei para vocês, importante, tem muita coisa, né, em funções, porque a gente acaba vendo função do primeiro grau, função do segundo, função logarítmica, enfim, um monte de funções, né? E como eu falei para vocês, qualquer tipo de função sempre está embasada nas teorias que a gente passou na aula 2, na aula passada, tranquilo? Então, eu sugiro para vocês que durante a explicação, quando vocês estiverem assistindo a videoaula, se vocês tiverem alguma dúvida teórica, né? Porque às vezes não tem só dúvida nos exercícios, tem dúvida teórica também, alguma coisa que eu falei você não entendeu tão bem ou não ficou claro, anota numa folha do lado, vai anotando, e aí no final, quando você terminar de assistir o vídeo, etc., você pode me mandar essas dúvidas aí para a gente dar uma debatida. Tudo bem? Beleza? Então vamos lá, a gente vai estudar sobre as funções do primeiro grau, né? Bora! Bom, beleza. A primeira coisa é a gente definir as funções afim, né? Eu chamo de afim, ela tem um porquê chama afim, né? Mas entenda como função do primeiro grau, tá? Função do primeiro grau, função linear também a gente fala porque ela tem uma certa linearidade, enfim. Mas vamos lá. A primeira coisa, então, que a gente tem que falar, que eu vou falar para vocês, é que as funções que a gente vai estar estudando nessa parte da matéria, que são as polinomiais de primeiro, segundo grau, elas vão estar sempre de R em R, a não ser que o examinador faça alguma alteração. Portanto, é de extrema importância que você fique ligado no enunciado para ver o que está valendo nisso aqui. Tudo bem? Lembrando que esse primeiro cara aqui, ó, ele é o domínio da função, ou seja, os valores de x que a função obrigatoriamente usa. Tudo bem? Esse aqui é o contradomínio da função que ele está te dando, ou seja, são os valores que estão disponíveis para a função associar de y. Lembra disso? Tranquilo? Beleza? Então, o que está escrito nesse símbolo aqui? F é uma função que, dado um valor de x que pertence aos reais, ele vai te associar com um de y que pertence aos reais. Tudo bem isso? Tranquilo? Então está disponível para o y usar todo mundo aqui. Vamos ver se nessas funções eles usam todo mundo. Tudo bem, gente? Beleza? Então, se o examinador não falar nada, está de R em R. Se ele falar que está de R em R, beleza, mas ele pode fazer alguma alteração. A gente vai ver um exemplo mais para frente disso, tranquilo? Beleza? Então, ó, definindo uma função do primeiro grau, aquelas funções que tem o mx mais n, né? Que na verdade tem muita gente que guarda como ax mais b, não tem problema, isso aí não tem diferença, né? Mas enfim, o que importa é a função de cada um. O m é quem multiplica o x e o n é o termo independente, é o cara que está sozinho aqui sem x, tranquilo? Lembrando que continua sendo as coisas da aula passada, tá vendo? O x vai usar todos os valores do conjunto reais, beleza? Porque foi o que foi definido por mim, pelo examinador, enfim. Beleza? Aí ele vai associar com os y do outro lado, tá vendo? Aquele negócio que a gente estava falando. E o cálculo feito aqui dentro vai utilizar a lei da função de primeiro grau. E essa função aqui que eu chamo de genérica está representando todas do primeiro grau. Tranquilo isso? Beleza? Então o que eu falei para vocês, continua sendo a mesma coisa. Põe o x, dou enter, ele mostra para mim que está calculando o y, e aí me associa com esse y, com o x que eu tinha colocado antes, tudo bem? E aí, como que ele faz? Através dessa funçãozinha do primeiro grau. Depois, na outra aula, vai ser função do segundo grau, e a gente vai vendo essas diferenças, tranquilo? Então, vamos lá. Na função do primeiro grau, a gente costuma dar nome para os coeficientes aqui, né? Então, vamos lá. O m, eu sei que talvez vocês estejam acostumados de pensar na forma geométrica, que seria o coeficiente angular, mas eu gostaria que vocês também pensassem via álgebra, né? O m, ele é a taxa de variação. Tudo bem? A função do primeiro grau tem a característica de ter uma taxa de variação constante, né? Beleza? Então a gente vai falar um pouco mais disso. E o n, junto com o sinal aqui, beleza? Ele vai sempre informar para a gente onde o gráfico corta o eixo y, beleza? Que você talvez chame de coeficiente linear, né? Pensando geometricamente no negócio, beleza? Mas enfim, eu quero que vocês guardem que a hora que você pegar uma função do primeiro grau e você olhar para esse valor do n aqui, você já sabe aonde que esse gráfico vai cortar o eixo y, tranquilo? Então essas duas coisas que eu quero que você guarde. O m é a taxa de variação da função do primeiro grau e o n é a parte constante, né? Que é onde corta o eixo y. Lembrando que onde corta o eixo x são as raízes, tranquilo? Então aqui, eu coloquei aqui embaixo. O que é importante eu saber sobre as funções de uma forma até geral, mas também sobre a função do primeiro grau? Saber mexer com a lei da função. O que significa isso? Ah, dá um x, você achar o y através dela, dá o y, você conseguir montar a equação para achar o x, enfim. Né? Isso que é você saber mexer na lei da função. Saber encontrar as raízes, né? Que é quando o y vale zero, a raiz, aliás, tá? Então você põe o y0, você vai achar que x que faz isso acontecer. Saber desenhar o gráfico, isso é uma coisa muito importante em funções, né? Desenhar gráfico e dar resposta de imagem da função. E modelagem de problemas, né? Que é quando você tem probleminhas que quando você modela ele cai numa função do primeiro grau. E tem um monte desses, né? Principalmente no Enem cai muito isso aqui.
Tranquilo? Beleza? Então isso aqui é a definição, né? Vamos ver uns exemplos para a gente entender aqui que eu estava falando antes. Então, a função afim, tá vendo? Aqui o mesmo esquemático, vou sempre deixar aqui para você não esquecer que é assim que funciona, beleza? Mas eu dei 4 exemplos aqui, mas para a gente tentar entender quem que é o M, quem que é o N, né? E você também ter contato com algumas, caso você não lembre mais ou não tenha visto faz tempo, beleza? Então aqui a primeira, f de x é igual a 2x menos 4. Observa que aqui o 2 é o M, é minha taxa de variação, tudo bem? Dessa função. E o menos 4 é a constante, é o termo independente, beleza? Ou seja, quando eu for desenhar esse gráfico no sistema cartesiano, o que vai acontecer? Ele vai cortar o eixo y no menos 4. Então, de certa forma, quando eu olho para a função aqui, eu já tenho um ponto no gráfico. Eu já sei que eu posso marcar um ponto lá no eixo y no menos 4. Tranquilo? Então, aqui, ó, m igual a 2, n igual a 4. Fechou? Vamos, por exemplo, 2 aqui, ó. A gente tem x mais 2, beleza? Então, o coeficiente angular, né, que vocês falam, ou a taxa de variação, que eu prefiro que vocês pensem assim nessa parte, é 1, tá vendo? Não está escrito que é 1 vezes x, não precisa escrever, né, mas é 1 aqui. Então, a taxa de variação, ou m, é 1, e aonde vai cortar o eixo y é no mais 2, ó, no mais 2, beleza? De novo, se for desenhar esse gráfico no cartesiano, ele vai cortar, o gráfico vai cortar o eixo y no mais 2, beleza? Aqui eu coloquei 2 exemplos para vocês fazerem uma analogia também com as coisas que tem na física, certo? Na física também usa bastante esse tipo de situação. Por exemplo, aquela equação horária que a gente fala, né, do espaço em relação ao tempo, ó, que é aquele até sorvete que fala, mas o S, né, é igual ao S0, que é a parte constante, mais V vezes T. Tá vendo? Ou seja, o 20 é a velocidade, é a taxa de variação, tá vendo? E o 60 seria o espaço inicial, seria a constante, né? Tudo bem? A mesma coisa para aqui para o V, né? Achei um exercício que poderia cair de volume, por exemplo, a gente quer fazer volume em função do tempo, né? Dá na mesma, né? O tempo seria o x e o volume aqui é o valor do y, beleza? Mas aqui a gente tem, então, uma taxa de variação negativa, beleza? E a constante aqui, ó, mais 80, beleza? Deu para sacar aí a situação? Boa, então vamos lá. Ó, como eu falei para vocês, o gráfico é uma coisa muito importante em funções. Quando você entende desenhar o gráfico, obter informação do gráfico, etc., você consegue ficar mais ligeiro na parte de funções, tranquilo? Beleza? Então, o que você tem que saber para desenhar, fazer um bom esboço de gráfico, caso você precise até desenhar o gráfico na prova pro examinador, né? Primeira coisa, você tem que fazer o desenho correto. Por exemplo, eu sei que você já deve saber também, o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta inclinada em relação aos eixos, certo? Você não poderia vir aqui e desenhar uma curva, concorda? Ele vai dar errado. Então é isso que eu quero dizer. Você primeiro precisa saber o desenho. Por exemplo, função de segundo grau é uma parábola, certo? Você vai lá e faz o desenho de uma parábola. Para a gente conseguir fazer o desenho da reta, a gente precisa encontrar 2 pontos. 2 pontos da função que a gente saiba, já define uma reta, a gente liga, tá pronto o gráfico, beleza? Então, a função do primeiro grau é um dos mais fáceis de você desenhar, plotar o gráfico que a gente fala, tranquilo? Então, eu desenho um exemplo aqui, ó, que é quando até do slide anterior, mas f de x é igual a 2x menos 4, tudo bem? Então, a taxa de variação é 2, e ele corta o eixo y no menos 4, tá vendo? Quando eu te falo isso, se para pensar, eu já posso vir aqui e marcar um ponto aqui, ó, porque ele tem certeza que ele vai cortar aqui. Tranquilo? Esqueci até de falar no slide anterior, mas se aqui não tivesse o cara, significa que é zero. O que significa isso graficamente? Ele vai cortar o eixo y no zero. Então ele vai passar bem na origem. Então se não tiver esse cara aqui, ó, o n, né, se for zero, ele vai passar, vai cortar o eixo y na origem, no zero. Tranquilo? Beleza. Então vamos lá. Mas como que eu fiz? Primeiro, bom, é o que eu estou falando para vocês. Como eu já sei que corta no menos 4, eu venho aqui e marco já esse ponto, então só preciso achar mais um. Eu coloquei esse aqui, ó, é esse aqui, certo? Eu só coloquei para você verificar que é quando x é zero, porque quando x é zero que o ponto está em cima do eixo y, certo? Então, quando x é zero, se eu substituir aqui na função por zero, você vê que ia dar o menos 4 mesmo, tá vendo? Então, é onde corta o eixo y, eu marquei, eu só reforcei aqui para vocês, mas se eu estivesse fazendo sozinho, eu nem faria esse ponto aqui, porque eu já teria ele aqui. Só faria o outro para eu ligar e já terminar. Beleza? Tranquilo? Boa. Aí, o x que você vai usar aqui para calcular o outro ponto, você escolhe qual que você quiser, tudo bem? Eu, nesses exemplos que eu vou fazer com vocês, eu coloquei exatamente a raiz, que é o valor de x que faz o y zerar, porque isso é uma coisa que em todo esboço de gráfico na prova você tem que deixar marcado. Então, se der, eu já prefiro já usar o valor que é a raiz, tranquilo? E aí, isso aqui igualado a zero, o x dá 2, entendeu? Então, eu coloquei o x valendo 2 e y valendo 0. Então, vim e marquei o pontinho aqui, ó, tá vendo? Onde corta o eixo x, raiz da função, deixei bem destacado aqui para você ver que o x a gente chama de raiz. Lembra que a gente só chama o x de raiz porque ele é um valor que quando você substitui na função faz o y dar zero.
Esses caras que quando você joga o x na função faz o y dar zero, a gente dá o nome de raiz. No caso da função do primeiro grau tem um só. Tudo bem? Então, beleza, eu marquei o outro ponto aqui, aí é só traçar a reta, tracei a reta aqui que está em verdinho. Tudo bem? E o que a gente consegue observar? Algumas coisas importantes. Primeiro, a função do primeiro grau, ela pode ser, a gente pode classificar elas como estritamente crescente ou estritamente decrescente. O que eu quero dizer com isso? Que a função do primeiro grau, ou ela é 100% crescente, o tempo todo, ou ela é 100% decrescente. Tudo bem? Como que a gente sabe isso? Através da taxa de variação. Pensa comigo como falar taxa de variação dá uma ajudada nesse caso. Se eu falar para você que você aplicou seu dinheiro e ele está tendo uma taxa de variação positiva, você concorda que induz você a pensar que então é crescente a função? E é exatamente isso. O que eu quero dizer? Quando o m é positivo, quando a taxa de variação é positiva, você tem uma função do primeiro grau que vai ser crescente. Já vou adiantar aqui no próximo slide, a gente vai ver um exemplo de quando o m é menor que zero. Se o m é menor que zero, significa que a taxa de variação é menor que zero, é negativa. Então, você vai ter uma função do primeiro grau decrescente. Então, quem te entrega essa informação é o m. Então, por exemplo, aqui eu olhei para o m, vale 2, eu já sei que essa função é crescente. Tudo bem isso? Tranquilo? Beleza? Olha uma coisa que é interessante a gente notar aqui. Ó. A taxa de variação ela é o quanto que o y varia a cada variação do x. Se isso é 2, significa que a cada variação do x, o y varia 2, certo? Vamos ver isso aqui. Ó. Então, aqui está no x valendo 0 e y menos 4, certo? Então, ó, vou passar para o x valendo 1. Ó, pumba, ele anda 2 no y. Tá vendo? Ó? Vou andar mais 1 no x. Ó como ele anda 2 no y, porque ele vem para o 0. Eu vou andar mais 1 no x, ó. Ó como ele anda 2 aqui no y. Então, é isso que é essa taxa de variação. Ela é uma taxa de variação constante na função do primeiro grau, que refere-se ao quê? O quanto o y varia a cada variação de x. Então, eu vario 1 no x, o y que estava no 4 vai para o menos 2, variou 2. Eu vou do 1 para o 2, o y que estava no menos 2 vai para o 0, variou 2. Eu vou do 2 para o 3, o y que estava no 0 vai para o 2. Tá vendo? Tranquilo? Então, essa taxa de variação a gente também pode entendê-la como a variação do y sobre a variação do x, que a gente vai ver mais para frente essa formulinha, mas o que significa, né? É o quanto o y varia a cada variação do x, tranquilo? Beleza? Boa, então vamos lá. Ah, uma coisa, né? Eu estava quase passando o slide, esqueci. A gente geralmente tem que falar sobre a imagem da função, tudo bem? E a imagem da função, os valores de y que ela usa, tranquilo? Você pode observar que o gráfico aqui ele vem lá de baixo e vai lá para o infinito, né? Então esse gráfico aqui ele é contínuo, ele usa todos os valores do y, tá vendo? Todos os valores do y aqui estão associados com algum x, ó, tá vendo? Toda vez que eu bato aqui na função e olho, todo o valor de y está associado com um x, então a imagem usa todos os valores do contradomínio, então a imagem é igual a reais. Esse é um caso que a imagem é igual ao contradomínio, né? Que ela usa todo o contradomínio. Mas você, na sua prova, você não pode responder que imagem é igual ao contradomínio. Responde imagem é igual aos reais. Tudo bem? Beleza? Então vamos ver um exemplo de decrescente. Bom, esse é um exemplo de inequação, função, desculpa, do primeiro grau decrescente, tá vendo aqui, ó, é menos x, tá vendo? Então é menos 1. Beleza? O que significa o menos 1? Eu vou voltar naquele papo da taxa de variação. Menos 1, lembra que a taxa de variação é quanto que o y varia a cada variação do x. Então, o que essa função está me dizendo? Que a cada variação do x, o y vai diminuir 1, porque a taxa de variação é menos 1. Dá uma olhada como é verdade. Ó. Eu ando 1 para o x, o y que estava no 3, ó, se eu rebato aqui, desce para o 2, tá vendo? Andei 1 no x, ele desceu 1. Beleza? Ó, vou andar mais 1 aqui para o x. Ó, como ele também ó, desceu 1 de novo no y. Ó, vamos dar mais 1 no x, ó, como o y desceu para ser 0 agora. Tá dando para gente sacar esse negócio? Tranquilo? Então, dentro das funções do primeiro grau, a gente tem proporção, a gente consegue, por exemplo, fazer semelhança de triângulos, né? Dá para fazer de várias formas, e ela é a única função que tem essa proporção. Tudo bem? Beleza? Mas vamos lá para esse exemplo em si. Bom, quando eu olhei para a função aqui, primeira coisa que eu notei que era menos 1 aqui, então eu falei, bom, essa função é decrescente. E eu vi o mais 3, falei, bom, ela vai cortar o eixo y no mais 3. Então, eu já vim e marquei o pontinho aqui do mais 3. Você viu de novo, eu deixei aqui também, só para reforçar, beleza? E aí, essa função é bem fácil de você colocar um valor aqui que zere ela, né? É o menos 3, concorda? É o mais 3, desculpa, né? Que aí fica menos 3 mais 3 dá 0, tranquilo? Então, o menos 3 ele é a raiz da função, beleza? Aí eu fui lá e já marquei. Aí você pode estar se perguntando, mas pô, David, eu preciso sempre usar a raiz? Não, você não precisa. Você poderia usar, por exemplo, x valendo 1. Ia ser facinho também de você marcar um ponto aqui e traçar a reta, certo? Só que o 100% correto na hora de esboçar um gráfico para o examinador é você deixar marcado o cruzamento com os eixos. Então, você tem que marcar quando cruza o eixo y e quando cruza o eixo x. Então, de qualquer jeito, você teria que achar a raiz. Deu para entender? Beleza? Tranquilo?
Então tá. Bom, aí marquei os dois pontinhos, aqui liguei, você viu que dá um gráfico decrescente, e a imagem também é reais, porque ele vem lá do infinito e vai, continua indo, ou seja, usa todos esses valores de y para esse gráfico ser feito. Tudo bem? Assim que a gente vê imagem de função, né? Geralmente via gráfico, aí você vai olhando quais os y que estão sendo usados para a função, você vai vendo aqui na função, tá vendo? Estão todos sendo usados, então a imagem também é reais aqui, tranquilo? Então, é o que eu falei para vocês, a minha imagem é reais, porque eu falei para vocês naquele segundo slide que as minhas nossas funções estão definidas de reais em reais, que significa que o contradomínio está disponibilizando todos os reais. Mas, por exemplo, se ele me restringir o contradomínio, eu já não poderia dar essa resposta e nem desenhar esse gráfico inteiro, eu teria que fazer uma outra coisa, beleza? Que a gente vai ver mais para frente.